Vou mostrar agora para vocês o dashboard. Então vamos fechar aqui o gráfico e a gente vai criar uma nova aplicação. Já já vai ter a participação do Renan aqui no menu. A gente vai criar um dashboard e aí eu tenho já, deixa eu mostrar para vocês aqui as aplicações que a gente fez ontem da consulta. Então eu já tenho aqui já algumas aplicações para já criar esse dashboard, certo? Eu já deixei aqui preparado para a gente não ter que criar na hora. Então vamos lá, fazer agora a criação do dashboard. Nova aplicação, dashboard, criar. O dashboard, como a gente falou na apresentação lá geral, a gente trocou o componente que a gente utilizava. Antes ele era todo quadradão, só podia colocar um embaixo do outro, não tinha nenhuma opção de mudar os tamanhos. Então geralmente o pessoal que fazia as aplicações do ScriptCase acabava fazendo o dashboard com a aplicação Blank. Ainda é possível também, mas a gente melhorou bastante o dashboard e adicionou já algumas novidades. E a ideia também é continuar colocando mais coisas, porque com esse foco em BI que a gente está trazendo para o ScriptCase, essas 3 aplicações são as mais importantes, a dashboard, gráfico e consulta. Então a gente vai continuar fazendo implementações nesse sentido. A gente tem a opção de widget de ligação e o widget de índice, que é uma opção nova. A de ligação a gente tinha na versão 8 e aí tem agora aqui com outras implementações. E o widget de índice, que é para você avaliar aí o que chamam de KPIs, que são os índices de performance. Novidade aí da V9, no dashboard da V9. Então vamos lá, vamos criar aqui algumas aplicações, alguns links. Ele já vem aqui com o primeiro widget, eu vou só editar, ele é um widget de link. Então o widget de link ele pode ter um link interno ou link externo, Se você quiser trazer alguma aplicação externa para dentro do seu dashboard ou alguma outra coisa que esteja em outro domínio, você pode aplicar o link diretamente, http, e o link. Ou se for uma aplicação do ScriptCase, vocês vão chamar aqui diretamente, certo? Então, por exemplo, eu quero chamar aqui esse gráfico, e aí é o gráfico do próprio ScriptCase. A gente pode posicionar aqui o gráfico para criar assim, mais ou menos desse tamanho. E aí eu vou adicionar aqui um segundo widget, mas sendo que agora de índice. E aí esse widget de índice, ele tem uma lógica diferente do widget de ligação. A aplicação de dashboard antes do ScriptCase 9, ela não tinha ligação com tabela. Você não precisava fazer uma ligação com uma tabela para poder criar o dashboard. Agora, se você tiver um índice, você vai ter que fazer uma conexão, porque ele vai precisar ter uma tabela e os dados da tabela, enfim. Então, aqui dentro do widget, mesmo de índice, você pode fazer a conexão. Então, tem aqui a opção de título e ícone, para você adicionar um título para o seu widget de índice e um ícone. Vamos botar aqui, por exemplo, vendas. E aí a gente define aqui o nome da tabela. Eu vou utilizar essa tabela aqui. O campo que eu quero utilizar para métrica. Então, geralmente nos índices você vai mostrar a venda do mês, a venda do ano, o melhor vendedor, o estado que mais vende. São geralmente, como eu falei, índices de performance, para você montar ali no dashboard. Então a gente colocou aqui já algumas funções. Vou colocar aqui, por exemplo, a soma da média, pode ser diferença percentual, diferença normal ou somente o valor, se você quiser mostrar só um total, por exemplo, o total do mês, certo? O campo de período, que geralmente é um campo tipo data, para você fazer alguma comparação. Se você, no caso, a gente está fazendo aqui uma soma das vendas para saber a diferença percentual, por exemplo, de um mês para o outro, de um ano para o outro, de um semestre para o outro. Então, a gente tem aqui várias funções de período. E como é que você vai exibir os valores? Você vai exibir os 2 valores que você está comparando, só o período atual, só o último, nenhum. Enfim, vamos botar aqui período atual. A gente tem aqui algumas opções de formatação. Se você vai mostrar, como é que você vai mostrar a métrica, se inteiro, decimal, moeda, como é que vai ser os valores em escala, se forem valores muito grandes, completar com 0, enfim, tem algumas opções aqui de formatação. Outras opções de propriedade, que aí você pode utilizar modo compacto ou desabilitar algumas opções para ele não ficar com muito sujo, por exemplo, lá o índice, senão ele fica com minimizar essas opções todas aqui do navegador em si, certo? Ou ele pode colocar aqui um tempo de recarga também, se essa informação está sempre mudando, ele vai recarregando e atualizando em tempo de execução. Então a gente vai colocar aqui em cima o índice.
E aqui eu vou adicionar outro de ligação, só para a gente complementar aqui com essa consulta que eu tenho, que são os 10 que a gente fez ontem, os 5 melhores clientes. Na apresentação de ontem a gente fez esse resumo aqui. Vou botar ele um pouquinho maior para ver se fica direitinho lá. E por último, deixa eu colocar aqui mais um, deixa eu ver, pode ser esse segundo aqui, que é um resumo também, só que maiorzinho, para ele ficar nessa parte de baixo. Ó, vim para aqui para baixo. Tem uma opção aqui que você pode aumentar a tela, eu mostrei também, que aí, ó, para trabalhar principalmente aqui com o dashboard fica mais confortável. Você pode esconder os menus do Script Case, certo? Vou botar ele mais para cá, que eu quero que ele fique nessa área de baixo aqui toda. Ok, executar. Vamos ver se ficou certinho lá. Ok, o gráfico ficou bem encaixadinho aqui. Não gerou rolagem porque ficou no tamanho. Aí justamente isso, porque se você botar menor, por exemplo, se eu colocar esse aqui, eu já tinha feito o ensaio antes, né, Renan? Foi assim de primeira. Mas geralmente se ficar menor, ele gera as rolagens aqui, ó, tá vendo? Aí não fica legal no dashboard. Aí você tem que justamente ajustar as opções para ele ficar encaixadinho aqui dentro dos widgets, certo? Então a gente tem aqui o gráfico, tem o índice de comparação dos meses, está crescendo, está diminuindo. E aí dentro aqui desses índices a gente depois ainda vai ter que fazer mais configurações, porque esses índices na verdade eles têm muitas opções, vai poder mudar essa imagem aqui, você pode mudar, já pode, né, na verdade, colocar uma imagem aqui em cima, nessa opção aqui de, cadê? Aqui ícone, pode adicionar uma imagem lá para dentro do índice. Enfim, e aí fica bem mais fácil de trabalhar e mais dinâmico, né? Então, lembrando que você pode colocar também um link externo, ou eu preparei aqui um exemplo também com uma aplicação Blank. Deixa eu voltar aqui no menu. Por exemplo, a gente tem aqui, cadê? Teste. Porque aí na aplicação Blank você pode fazer o que quiser. Então, por exemplo, eu coloquei isso aqui só a título de exemplo mesmo, um iframe chamando um vídeo do YouTube com autoplay ligado. E aí o Blank só tem isso. Se eu executar, ele vai mostrar aqui o vídeo já funcionando, certo? Então, o que é que acontece? Eu posso chegar lá no meu dashboard e pegar aqui, colocar, ao invés de chamar essa grilha, eu posso chamar minha aplicação Blank, né? E aí ele vai dentro desse widget aqui executar o vídeo, certo? Então também aqui só um exemplo que vocês podem fazer também. Então você pode ligar com qualquer aplicação do Script Case, pode ligar com aplicações externas e podem criar índices agora. Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida sobre dashboard. Dúvidas aí sobre dashboard? Tem alguma dúvida, Renan? Tudo certo. Tranquilo de criar, né? Não tem muito segredo, o dashboard é uma aplicação simples. Adorei esse negócio aqui de crescer a tela, que aí fica bem mais fácil. Ok. E aí, como eu falei, acho que foi, não sei se foi o Adail, né? Falou daquela opção o que é que falta aqui no dashboard. Falta eventos, que aí o pessoal pede muito para colocar eventos. Acredito que em breve a gente vai adicionar aqui para poder fazer coisas dinâmicas, né, dentro do dashboard. E falta também essa opção do filtro, que aí eu posso criar um filtro para o dashboard. Tem uma opção também que não funcionava antes, que era a questão da ligação. Deixa eu ver se está por aqui o exemplo. Da ligação de mestre de detalhe, por exemplo, quando você tem uma ligação com outra aplicação para abrir dentro do dashboard. Isso é possível também agora. Você tem uma ligação, por exemplo, um formulário mestre, um detalhe, ele vai navegando tudo, ou uma ligação com outra aplicação, ele navega dentro do mesmo dashboard, para passar parâmetros agora. A Flávia falou assim, seria interessante também ter eventos para cada widget, não somente para o dashboard. No caso, igual na consulta, né? Ter diferentes tipos de evento para colocar. Se eu quiser, por exemplo,
Tem uma macro legal que é SC, acho que é Display, que a gente utiliza muito para botão, acho que é SC Display Button, alguma coisa assim. Aí você poderia, por exemplo, esconder um dashboard dinamicamente. Isso seria uma aplicabilidade aí para os eventos no dashboard, mas será implementado também. Vamos mostrar então agora o menu.